Kátia Regina, eu tenho 55 anos, eu nasci aqui em Niterói mesmo. Eu sou professora, né, formada em pedagogia, mas aqui na biblioteca eu atuo como educadora, fazendo atividades na sala infantil e atendimento na sala multiplicidade, onde eu atendo os adolescentes de 11 a 16 anos e os deficientes. Olha, enquanto pequena eu não lembro, eu lembro que eu lia gibi, muito gibi, mas livro enquanto pequena eu não lembro. Eu lembro, quando eu lembro já era maior, já mais para adolescente, que foi Dibs em Busca de Si Mesmo. Esse eu lembro que eu li, que era o livro assim da época, né? Aí eu lembro que eu li esse livro, eu lembro que eu li os clássicos como Helena, né, Senhora, e desses clássicos assim, o que eu mais gostei foi o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Acho que foi o primeiro, assim, e eu gostei bastante, porque ele falava assim de... Ele é um livro que fala mais de psicologia, um livro que fala do eu criança, né? Então eu gostei bastante, tanto que eu lembro da história, né? Já tem muito tempo. Eu acho que já veio de mim mesmo, porque eu não lembro de... Em casa a gente lia jornal, né? Meu pai lia muito jornal, minha mãe não sabia ler. Meu pai lia muito jornal. E eu lembro que ele comprava umas revistas que depois ele mandou encadernar, fez uma enciclopédia, era uma enciclopédia, que se chamava Conhecer. Essa enciclopédia eu lembro, e as revistas que chegavam, mas acho que o gosto já estava em mim mesmo. Eu que sempre gostei de leitura, não sei se por ver ele lendo os jornais, eu tomei gosto, queria saber também lia jornal bastante, mas isso depois da adolescência que eu lembro, né? Enquanto pequena não lembro de nenhum. Lembro assim de histórias que contavam quando a gente ia pro sítio, aí ficava contando aquelas histórias de saci, essas coisas assim. Mas de leitura, acho que por ver meu pai lendo, fazendo leitura sempre que ele lia muito jornal, eu tomei gosto, sim, pela leitura. Como eu falei, meu pai ele recebia umas revistas. E depois dessas revistas que ele montou a enciclopédia, a gente passou a receber, ele fez uma inscrição para o Clube do Livro, chamava Clube do Livro. Então a gente recebia em casa os livros. O livro chegava, você não escolhia o livro, ia chegar um título, um livro para você. Aí daí eu comecei a ler também com esses livros que chegavam desse Clube do Livro, que ele se inscreveu nesse clube. Pagava uma taxa e recebia o livro em casa, com títulos assim, variados. Então, tinha os clássicos, eu lembro que tinha muito Agatha Christie, Sherlock Holmes também, tinha bastante livros da Agatha Christie, chegava a beça. Não, eu lembro bem desse do que eu te falei, o Dibs e o Aloysio de Azevedo, que foi o Cortiço, que eu gostei, que eu lembro. Foi bem legal. Eu gostei bastante de ler. E por que você gostou? O mesmo livro. E por que você gostou? Eu gosto de história também, sabe, essas histórias picantes, sabe? Então acho que eu gostei por causa do Cortiço, eu gostei por causa disso. Porque ele contava também o livro, a história das pessoas que viviam no Cortiço, como que viviam essas pessoas. Porque no Rio a gente tinha muito cortiço, então, no Brasil, né, antigo.
Então, eu contava a história dessas pessoas que viviam no cortiço. O que eu mais gosto até hoje, eu gosto de livros que falem de história, da história, da nossa história, da história do Brasil também pode ser. Eu gosto de que fale de uma história, seja de uma pessoa, biografia, livros assim que contem a história, entendeu? Falem de histórias. Então eu gosto desses livros. E eu leio também muito livro infantil, porque eu conto história aqui na sala infantil, então eu leio muito livro infantil também. Gosto também de livro infantil. Por mês, acho que eu leio 2 por mês. Porque eu faço assim, eu leio um aqui nas minhas horas vagas e eu leio um em casa. Eu pego 2 títulos e faço essas 2 leituras paralelas. Alguns eu comprei, tem alguns que eu comprei. Outros eu pego aqui quando eu vejo que me interessa, a história me interessa, o livro me chama, porque eu sou assim, o livro me chama, né? Aí quando ele me chama, eu pego. E outros eu comprei também, eu tenho uns que eu comprei bastante até. Ó, tem um que eu gostei muito de ler, que se chama Um Defeito de Cor. Eu vi uma entrevista com o Lázaro Ramos e ele indicou esse livro para uma moça, foi no programa Encontro. Aí eu fui e falei, vou ver se é bom, né? Aí não comprei não, esse eu não comprei não. Procurei aqui, achei aqui na biblioteca, aí já comecei a ler. Esse eu recomendo, adorei. Fala da história também, como que os escravos chegaram aqui no Brasil, aquela toda coisa de navio negreiro, que saíram da África, né? Que eram assim, reis, rainhas lá e vieram para cá para se tornar escravos. Essa trajetória deles aqui. Hibisco Roxo, também gostei bastante. Pode ser infantil? Pode, o que você quiser. Infantil eu gosto de O Nó do Afeto, eu gosto de Vovó Naná, eu gosto de Romeu e Julieta, da Ruth Rocha, tá bom? Tá sim. Eu leio que, sei lá, eu gosto de me emocionar, eu gosto de saber coisas novas, de conhecer coisas novas, coisas que você não sabe, de repente numa leitura você vai adquirir, né? E eu gosto de me emocionar também, sabe? Quando eu leio um livro que eu gosto, eu me emociono. E esse Defeito de Cor foi um que me emocionou bastante. Gosto muito, gostei muito. Vazia, sem nada, nua. Acho que ia ficar nua. Isso aí. Me vejo como leitora. E o que isso significa para você? Conhecimento, né? Aprendizado. Para mim é aprendizado. A gente aprende todo dia, né? Mas a leitura traz às vezes um conhecimento diferente. O livro é diferente de você ler no Kindle, por exemplo. Eu já fiz leitura no Kindle. Eu gosto da coisa palpável, né? Eu gosto do cheiro do livro. Aquele cheirinho de livro é diferente, não sei. É sentimento o livro, parece que você está
pegando aquela história ali para você, sabe? Você tendo o livro na mão. Em todos. Eu sempre gosto de ler, eu gosto de estar lendo. Então, em todos os momentos, para mim, a leitura é presente e é importante sempre. Leia. Mas leia uma coisa que você gosta. Porque às vezes a gente lê, geralmente as pessoas leem por imposição. Você tem que ler, na escola a gente tem que ler porque tem que ler para o vestibular, para fazer prova, para isso, para aquilo, né? Então, quando você pega uma leitura que não seja uma leitura imposta, né? Pegue o livro, como eu digo, um livro que te chame, né? Que chame sua atenção. Porque o livro chama a gente, se a gente prestar atenção, o livro chama, né? Se você for procurar assim com desejo, ele te chama. Então tenha desejo de leitura, quando for procurar o livro, com desejo de leitura. Meu nome é Mayara, eu tenho 22 anos e eu nasci em Niterói. Nasci dia 26 de junho de 97. Eu sou gestora de recursos humanos, me formei recentemente. O primeiro livro que eu lembro de ter marcado muito assim mesmo foi um conjunto de várias historinhas da Mafalda, que era um livro enorme assim, e eu fiquei apaixonada com aquele conteúdo imenso, né? Pela Mafalda ser menina e a gente vê pouca representatividade, né? Nas meninas nos livros e tal. E eu fiquei muito maravilhada com o espírito questionador, né? Que ela tinha, revolucionário. E eu vi um novo mundo se abrindo pra mim ali naquele momento. Me marcou muito assim pela época da minha vida também, né? Eu achei muito importante pra mim ele. Eu comecei a gostar mesmo, mais assim, pela leitura, assim, na época do ensino médio, que eu tinha mudado de escola, fiquei mais sozinha, né? Uma professora minha também, uma professora de história, Margarete, ela me emprestou um livro chamado O Negro no Brasil de Hoje. E eu fiquei muito tocado com aquele conteúdo inteiro, sabe? Que a gente não sabe, né, como é realmente a situação do nosso país em questão do racismo. E isso foi abrindo mais curiosidade sobre várias coisas, né? Eu sempre tive problemas com a minha aparência, eu tentava mudar umas coisas que não era preciso que eu mudasse, sabe? Eu era super novinha. E aí, conhecendo o feminismo também, né, comecei a conhecer a Simone de Beauvoir. E sobre toda essa questão da gente ter que performar uma feminilidade, né? Isso foi o que me abriu mais o caminho, assim mesmo, para a leitura e acabou me inserindo mais nesse tipo de conteúdo, assim, de leitura. Foi mais biblioteca da escola mesmo, assim, quando eu comecei a comprar livro é bem recente. Eu lembro muito, assim, do Gustavo Reis, né? Ele é um escritor de Niterói também. Agora ele trabalha, eu acho que na Record, como roteirista. Mas, assim, os livros dele me marcaram demais, demais. Teve um livro que eu lembro que eu li dele chamado Bate-Coração, que eu fiquei 3 dias no quarto, assim, só lendo esse livro em várias poses possíveis e impossíveis. Porque eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada pelos personagens, sabe? A interação e como me sentia próxima dos personagens, né? Que a realidade era a mesma praticamente. Aí depois eu comecei a ler outros livros dele, né? E ele até fala que era mais focado para meninos, né? Os livros dele, só que era muito familiar para mim, sabe? E os personagens eram super fofos e reais e engraçados. E foi uma leitura que me marcou muito também, assim, do Gustavo Reis, assim, na minha adolescência. Agora eu estou fazendo terapia, assim. O meu psicólogo tem me passado alguns livros, assim. E também eu tenho lido bastante sobre comunicação não violenta, por causa de um podcast que eu ouço bastante chamado Mamilos.
E esse assunto me interessa muito. Até um outro livro também que eu tô lendo, que o meu terapeuta me passou, sobre a assertividade, que também tem bastante a ver com esse assunto, né? É mais assim, esses conteúdos e também sobre feminismo também. É muito difícil quantificar, porque assim, tem vezes que eu fico semanas sem ler e às vezes eu tô com 4 livros lendo ao mesmo tempo. Não sei, acho que depende muito do mês. Eu acho que em média uns 4 livros por mês, eu acho. Eu costumo ler assim mais na sala. Eu tava com rotina de estudos de acordar bem cedo, né? Acordar umas 6 horas pra estudar. Aí agora eu tô colocando, inserir essa rotina pra poder ler mesmo, né? Os livros que eu gosto. Aí eu acordo umas 6 horas, assim, no ideal. Acordo umas 6 horas. E fico lendo, assim, durante umas 2 horas. Aí anoto também. Tô adquirindo esse hábito também de anotar as minhas leituras, as partes mais importantes, que é uma forma boa também, né, de você absorver o conteúdo. Porque eu sinto que só grifar, eu acho que não fica tão marcado, né, na nossa memória. Teve um livro que eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio com ele. Ele se chama A Luz que Perdemos. Foi uma booktuber que me indicou, a Pão Gonçalves. Aí, assim, eu fiquei louca um bom tempo pra poder ler esse livro. E quando eu li, assim, tipo, quando eu terminei, eu fiquei em estado, assim, tipo, que merda de livro, sabe? E eu fiquei muito decepcionada, mas depois de um tempo que ele começou a fazer sentido na minha cabeça e modificou também umas decisões que eu tinha tomado. Me fez ver as coisas sob um outro ângulo, né? Que a gente não é eterno, sabe? Que realmente não tem um amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. E isso me ajudou bastante. Eu gosto de ler porque eu me sinto acolhida quando eu tô lendo. Eu sinto que tudo tá tudo bem, sabe? De qualquer forma. Que mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis, que também tem outras pessoas passando por momentos difíceis. E ajuda a gente a ter uma percepção maior sobre isso, porque a gente foca muito só na nossa realidade e não vê que tem tantas outras possibilidades, sabe? Tantas outras vivências diferentes da sua. Isso até dá um pouco tipo, de choque de realidade mesmo, sabe? A gente não achar que é o centro do universo. É transgressor, né? Eu acho, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, né? Isso, infelizmente, não é muito comum, né? No nosso país a gente ler. E eu acho que é muito importante a gente ler mais do que tudo nesse momento. É muito importante que a gente leia, sabe? Mesmo que seja gêneros que muitas pessoas considerem menos complexos, mas eu acho que é muito importante a gente ler nesse momento. Pra gente tentar se ponderar mais, sabe? A gente tá num momento de muita polarização. E é importante a gente tentar se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. E eu acho que os livros são fundamentais para isso, para tentar colocar a gente sob um outro aspecto, né? Dentro de um outro corpo temporariamente. Representa a luz, sabe? Poder viajar estando em qualquer lugar, sabe? Poder entrar em outros mundos. Nossa, assim, nessa época, quando eu tinha mudado de escola, eu tava me sentindo muito deslocada. E eu realmente me afoguei nos livros. Foi uma válvula de escape muito forte pra mim. Foi isso também que conseguiu me deixar me sentir mais acolhida nesse momento da minha vida. Leia. Porque eu acho que a nossa mente fica muito mais aberta quando a gente lê, a gente cresce muito e a nossa empatia também.
e coisas que são muito necessárias, né, pra gente, como ser humano. O livro ajuda muito a gente, sabe? Eu acho que com a tecnologia também, a gente tá muito acostumado a ficar teclando, ficar o tempo todo ligado no 220, sempre com o celular. E é importante, sabe, esse stop da gente com as redes sociais e focar numa coisa só. Porque a gente fica o tempo todo lendo direto vários textos fragmentados nas redes sociais, não consegue ler um livro completo porque tá o tempo todo assim agitado. E isso não faz bem pra gente. Eu acho que é importante a gente, mesmo que aos poucos, sabe, comece com livros pequenos, de assuntos que te interessem muito, sabe? Separe um lugar que você goste, algumas almofadas no chão. Eu acho que isso ajuda bastante pra gente inserir a leitura na nossa vida.